Criar filhos é, sem dúvida, uma das jornadas mais complexas da vida, né? E aí sempre surge a pergunta: será que existe uma fórmula para o sucesso? Bom, hoje vamos explorar os chamados estilos parentais e entender o impacto profundo que eles podem ter no desenvolvimento de uma criança. Essa é uma pergunta que muitos pais, mães e cuidadores já devem ter se feito. E não são só eles, não. Os psicólogos também se debruçaram sobre essa questão e acabaram identificando alguns padrões bem interessantes que nos ajudam a entender melhor essa dinâmica toda. Tá, mas o que são exatamente esses estilos parentais? Pensa assim, não é um manual de regras, mas sim o clima emocional que predomina em casa. É todo o conjunto de atitudes e práticas de qualquer pessoa que cuida de uma criança e que, no dia a dia, vai moldando a vida dela. E essa classificação não surgiu do nada, viu? Ela foi evoluindo com o tempo. Tudo começou lá nos anos 60, com os 3 estilos clássicos que a Diana Baumrind propôs. Depois, nos anos 80, o modelo se expandiu e, mais recentemente, surgiu até um 5º estilo para dar conta das preocupações mais modernas, o superprotetor. E o mais fascinante disso tudo é que esses estilos, por mais diferentes que pareçam ser, podem ser compreendidos a partir de apenas 2 dimensões, 2 ingredientes fundamentais. De um lado, a gente tem a responsividade. Pensa nisso como o calor, o apoio emocional, a habilidade de ouvir e responder de verdade às necessidades da criança. Do outro lado, a exigência. Aí estamos falando de controle, de regras, de limites e das expectativas de comportamento. A forma como esses 2 ingredientes se misturam, se tem muito de um e pouco do outro, é o que cria 5 perfis bem diferentes. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer 5 crianças e as suas histórias. Vamos começar com a Sarah. Na casa dela, a disciplina vem acima de tudo. A exigência é altíssima, mas o espaço para o afeto, para uma conversa aberta, esse é bem pequeno. Para um pai autoritário, obedecer não é uma opção, é uma ordem. As regras são impostas para manter a ordem e o que a criança pensa ou sente raramente entra na equação. A frase clássica é: porque eu mandei e ponto final. E qual o resultado para Sarah? Uma vida de obediência. Por fora, ela pode até parecer a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas por dentro ela tem uma luta constante para descobrir quem ela realmente é. Isso pode gerar baixa autoestima, ansiedade e até agressividade. Agora, vamos para o outro extremo da balança com a história do Peter. Na casa dele, amor e carinho sobram. A responsabilidade é altíssima. Mas regras, limites, exigência, isso quase não existe. Os pais permissivos, às vezes chamados de indulgentes, acabam agindo mais como amigos do que como figuras de autoridade. A ideia é que dar liberdade total e evitar qualquer tipo de conflito é a maior prova de amor. O problema é que, como resultado, o Peter tem uma dificuldade enorme em lidar com o não. Se ele nunca aprendeu sobre limites, como vai respeitar os limites dos outros, né? Isso acaba gerando problemas de relacionamento e muita impulsividade. Já a história do Arthur nos mostra um meio termo. Um caminho de equilíbrio, onde a firmeza e o afeto, a exigência e a responsividade conseguem andar de mãos dadas. Esse estilo, que também é conhecido como democrático, é baseado no respeito mútuo. As regras existem, são claras, mas elas são construídas com diálogo, não com imposição. A criança é incentivada a ter voz e a participar das decisões. E essa abordagem equilibrada ajuda o Arthur a se tornar uma pessoa resiliente, autônoma. Ele aprende a lidar com os desafios e a expressar o que pensa porque ele entende o porquê das regras. Isso nutre uma boa autoestima e um bem-estar psicológico incrível. A nossa 4ª história é a da Nora. Ela cresce num ambiente onde os pais estão ausentes, seja emocionalmente ou às vezes até fisicamente. Aqui, tanto a exigência quanto a responsividade estão lá embaixo. Pais negligentes são desengajados. Eles não dão o suporte, a orientação ou o afeto que são vitais para o desenvolvimento saudável de uma criança. Muitas vezes, eles mesmos estão sobrecarregados com seus próprios problemas. Essa falta de atenção deixa marcas profundas. Para a Nora, isso se transforma em problemas de confiança, dificuldades na escola e com amigos e um risco muito maior de desenvolver depressão e ansiedade no futuro.
E por último, vamos conhecer o Alex e o estilo parental mais recente que foi identificado, o superprotetor. Você talvez já tenha ouvido falar nos pais helicóptero ou arado de neve. Esses pais são movidos por uma mistura de muito amor e muito medo. Eles tentam proteger os filhos de qualquer dificuldade. Então, ou eles pairam como um helicóptero gerenciando cada mínimo detalhe, ou limpam o caminho como um arado de neve, tirando qualquer obstáculo da frente. A ironia aqui é que, na tentativa de evitar qualquer tipo de sofrimento, eles acabam impedindo que o Alex desenvolva as ferramentas para lidar com os desafios que a vida inevitavelmente traz. O resultado, muitas vezes, é ansiedade, dependência e pouquíssima resiliência. Mas calma, essa estrutura de 5 estilos não é a história completa. Existe um fator super importante que pode mudar toda a nossa perspectiva sobre o que é ideal. Será que essas definições e as consequências que a gente acabou de ver valem da mesma forma para todas as famílias, em qualquer canto do mundo? A verdade é que a gente precisa ter um pé atrás aqui. A maior parte das pesquisas sobre o tema tem um viés bem claro. Elas foram feitas quase que só em sociedades ocidentais, individualistas. E isso limita demais a nossa capacidade de generalizar esses resultados, sabe? Os valores de cada cultura moldam completamente o que é visto como uma boa criação. Um estilo que parece autoritário para a gente pode ser visto como protetor e necessário numa cultura coletivista, onde o mais importante é a harmonia do grupo. Ok? Então, com toda essa complexidade na mesa, será que existe alguma recomendação que seja mais universal? A resposta parece que gira em torno de uma única palavra-chave. Mesmo com todas as diferenças culturais, o princípio central do estilo autoritativo é o que parece funcionar melhor na maioria das vezes. E por quê? Porque esse equilíbrio entre dar apoio e colocar limites ensina responsabilidade e, ao mesmo tempo, nutre a autoestima da criança. É exatamente isso que a Diana Baumrind, a pioneira dessa pesquisa toda, resumiu tão bem: equilíbrio entre exigência e responsividade. Esse é o ponto-chave. E a educadora Maria Montessori nos dá uma visão super prática desse equilíbrio. Ela nos lembra que é fundamental deixar a criança desenvolver sua própria autonomia e resiliência, enfrentando aqueles desafios que estão ao seu alcance. E isso nos leva a uma reflexão final. No fim das contas, independente dos rótulos e dos estilos, a grande questão é: como cultivar esse poderoso equilíbrio entre oferecer apoio e dar espaço para que uma criança possa florescer de verdade, dentro do seu próprio contexto